Bom, pessoal, essa semana 4 do PET 3, primeiro ano, nós vamos abordar a transferência, né, da corte de Portugal para a América Portuguesa, né, para o Brasil que a gente entende hoje. Vamos entender o porquê que D. João e o governo português vieram, né, com todos da coroa portuguesa para a América Portuguesa. O porquê disso, né? Bom, primeiramente vocês vão dar uma analisada nos conceitos, assim como eu trabalho, né? Apresento para vocês. Eu já vou direto na atividade, porque a gente não perder tempo aqui, né? Faço uma análise também, né, das imagens, né? A chegada da família real na América Portuguesa, né? No Porto do Rio de Janeiro, em Salvador, na verdade, né? E aí vocês vão poder acessar alguns vídeos, né? Bom, nas atividades vocês vão ler o texto A Fuga da Corte Portuguesa, anotar as partes, né, mais essenciais e partir para a atividade, ok? Número 1. Explica a seguinte frase. O governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Bom, o que explica essa frase, basicamente, é o seguinte. A frase o governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal revela que a França, governada por Napoleão Bonaparte, queria intervir no reino português. Quando ele fala assim, seus olhos para o pequeno reino de Portugal, né? No sentido de que, como Napoleão criou o bloqueio continental, o bloqueio que ele criou para nenhum país, nenhuma nação fazer comércio com a Inglaterra, ninguém estava autorizado para fazer comércio com a Inglaterra. Esse foi o bloqueio continental que ele fez. Nenhuma nação poderia comercializar com a Inglaterra. Ele queria que Portugal também aderisse ao bloqueio sobre a Inglaterra, forçava Portugal a usar. Então, por isso que ele usou essa frase. Também que o governo francês tinha intenções. Ele tinha seus olhos para Portugal porque ele queria usar Portugal para abrir caminho para a Ásia, onde os portugueses controlavam várias regiões na Ásia, para a África também, né, os portugueses tinham colônia, e na América Portuguesa, né, que a gente chama do Brasil hoje. Ele também tinha suas intenções com Portugal, né? Usar Portugal para essas questões aqui, né? Não era só simplesmente por conta do bloqueio continental. O bloqueio continental faz parte, porém também esses elementos aqui explicam do porquê que Napoleão Bonaparte olhou, você voltou para Portugal, né? Número 2. Qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte? O que Portugal via em relação o bloqueio continental, né? A posição de Portugal foi contrária. Os portugueses não concordavam com o bloqueio dos franceses feito nos ingleses. Eles evitavam o bloqueio continental. Os portugueses, né? Eles evitavam o bloqueio continental, enrolavam a corte francesa para não aderirem a essa proposta. Com isso, eles ganhavam tempo e não atingiam tanto a Inglaterra. Portugal enrolava muito. A França na época faziam vários acordos, chamando para debater, para entrar em acordo. Aí às vezes falava para entrar em acordo e não entrava. Tudo isso para enrolar mesmo a França em relação ao bloqueio continental. E eles ganhavam tempo com isso, né? Conseguiam comercializar ainda com a Inglaterra e conseguiam comunicar com a Inglaterra, né? Eles não viam com bons olhos esse bloqueio continental e não queriam concordar com ele, tá?
Para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Né? Então, assim, a corte portuguesa veio para cá, não veio só porque ela fugiu de Napoleão e seu exército, né? Que invadiram Portugal por conta desse bloqueio continental que Portugal não queria aderir, né? Não estava concordando com esse bloqueio continental da Inglaterra. Eles vieram não só pela essa fuga de Napoleão, né? Essa fuga do bloqueio continental, não. Para alguns conselheiros do Reino de Portugal, o objetivo da mudança da corte para o Brasil também foi formar, constituir, instaurar, criar um império luso-brasileiro no Oceano Atlântico. Ou seja, eles queriam expandir o poder da coroa portuguesa, em que o Rio de Janeiro, capitania da colônia, seria a sede da coroa portuguesa. Eles queriam expandir o seu poder, né, e fazer um império mesmo. Era a intenção do reino de Portugal também. Não era só para fugir, como se mostram, né, nos livros didáticos, para fugir de Napoleão, não. Eles tinham intenções aqui comerciais e governamentais, né, de expandir o seu reino mesmo. Aí vamos para a atividade 2, vocês vão fazer a leitura, né, do texto A Corte no Brasil, né, e vamos passar para a questão 1 já, para adiantamento. Qual foi o objetivo da assinatura da Carta Régia por D. João? O que ordenava o documento? Esse texto vai tratar da Carta Régia de D. João, que ele escreveu, né, em 1808. E qual foi o objetivo dessa assinatura, dessa carta, né? O que tinha no documento? A assinatura da Carta Régia por D. João foi para Portugal arrumar um jeito de ganhar, enriquecer ao meio da crise do bloqueio, certo? Como houve bloqueio continental sobre a Inglaterra e Portugal não podia comercializar com a Inglaterra mais, né? Porque a Inglaterra era a principal nação que Portugal comercializava, né? Vendia seus vinhos e a Inglaterra vendia seus tecidos para Portugal. Então, como Portugal ficou prejudicado nesse comércio, nesse bloqueio que Napoleão fez sobre a Inglaterra, de não poder comercializar com nenhuma nação mais, Portugal entrou em crise também, né? um pouco de crise, por conta desse bloqueio, e para isso D. João assinou uma carta para tentar enriquecer, para tentar melhorar o panorama ali de Portugal, né? A Carta Régia liberou, abriu o comércio dos portos brasileiros, né? Dos portos da América Portuguesa às nações amigas, tá? A Carta Régia ordenava que as mercadorias comercializadas, transportadas por navios portugueses ou por estrangeiros, né, as mercadorias deveriam pagar o imposto de alfândega em 24%, tá? Qualquer mercadoria que sairia da América Portuguesa, né, que passasse para comercializar com outras nações, deveriam pagar um imposto de 24%, tá? Também que tanto os súditos de Portugal, né, os colonos, quanto os estrangeiros poderiam exportar produtos, né, mercadorias da América Portuguesa, né, todo mundo poderia, quem era trabalhava no mercado, né, poderia exportar essas mercadorias para as outras nações, só que com pagamento de impostos. Eles tinham que pagar imposto se fosse exportar qualquer produto, exceto o diamante para o Brasil, que não era autorizado de acordo com essa carta. Não poderia exportar diamante nem para o Brasil, tá? E aqui, qualquer mercadoria que chegasse ao porto deveria pagar 24% do seu valor, tá?
Então, a Carta Régia ela ajudou a abrir o comércio na América Portuguesa, a expandir o comércio, né? Ela abriu as portas do comércio na América Portuguesa, coisa que os colonos estavam querendo, né? Trouxe essa liberdade maior, porém também Portugal viu como uma maneira de cobrar mais ainda os impostos, né? E arrecadação de moedas. Né? Número 2. Vamos para o número 2. Qual foi a reação dos comerciantes locais? Os comerciantes da América Portuguesa. O que os comerciantes, os colonos, viam com essa Carta Régia? Para os comerciantes locais da colônia, da América Portuguesa, a Carta Régia trouxe melhorias, que eu falei, né? Isso porque, segundo eles, ela expandiu, ampliou o negócio deles, o comércio da colônia, com outros mercados. Assim, ficaram felizes com isso, né? Antes, com o Pacto Colonial, a colônia só comercializava com Portugal, e agora com a Carta Régia, deu-se a expansão em poder comercializar com as outras nações. É óbvio que, mesmo com o Pacto Colonial, eles faziam o tráfico negreiro, né? Com os países da África, né? E esse comércio não era tão quadrado assim, não era tão o pacto colonial não era tão respeitado assim, né? Eles faziam a questão do tráfico. E como eles já tinham essa prática, os comerciantes, né, da América Portuguesa, eles viram uma oportunidade, né, de expandir o seu negócio agora. Que agora eles podem comercializar com o mundo inteiro, com as nações amigas de Portugal, né? E isso foi extremamente importante para eles, né? Agora a atividade 3, nós vamos para... Vocês vão ler o texto, né? As residências nobres, tá? Seus impactos aí. E vamos para a questão número 1, né? O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local para onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população do Rio de Janeiro? Porque a gente entende, nessa época a aposentadoria é diferente, né? Deu para perceber, né? Diferente do que a gente significa hoje. A aposentadoria aí servia para que os funcionários da coroa pudessem ter um lugar para morar, né? Por que essa prática ficou ruim para a população do Rio? Essa prática de aposentadoria tornou-se odiosa para a população do Rio de Janeiro porque as pessoas que moravam em uma residência, né, escolhida, que o Estado escolhia, né, que o Império escolhia, o governo português escolhia, eram obrigadas a sair, mesmo sendo donos, para abrigar esses funcionários do Estado, tá? Para abrigarem esses funcionários do Estado, muitos deles, essas pessoas eram obrigadas a saírem do seu, como é que eu digo, das suas residências, né? E os nobres mesmo, né, de Portugal, eles eram mandados, né, para colocar nessas residências locais. Mesmo as pessoas sendo donas, mesmo as pessoas sendo donos do local, eles eram obrigados a saírem. Só que a pessoa que tinha esse imóvel, né, essa casa, ele não perdia o imóvel, ele ficava com o imóvel alugado, né? Ele virava alugado e aí o Estado pagava, né? O Império pagava para essa pessoa, né? Esse aluguel, né? No caso, essa negociação entre o funcionário também. Porém, continua sendo ruim, né? Quem que vai aceitar
uma pessoa do nada chegar na sua casa, falar com você que você está fora, que agora é propriedade do Estado, quer dizer, não é propriedade do Estado, mas você tem que sair da sua casa imediatamente, que você vai ter que alugar a casa, mesmo você não querendo, né? E você era obrigado a sair. Quem que vai concordar com isso? Com essa imposição, né? Ninguém vai gostar disso, né? Então, às vezes as pessoas e algumas casas, né? Eles colocavam assim PR, a sigla PR, que significava príncipe regente, né? Que eram residências, né? Que já estavam à mercê do Estado mesmo, do Império, residências que já estavam alugadas, né? Que o Estado pegou, e eles colocavam PR, a letra príncipe regente. E aí a população começava a ironizar, a ser irônica, né? Colocava põe-se na rua ou prédio roubado, PR, né? Ou seja, prédio roubado porque chegavam lá e obrigavam as pessoas a saírem, né? Mesmo tendo essa questão do aluguel, era muito ruim, né? Você sair da sua casa, já pensou você ser despejado assim de um dia para o outro, assim, do nada, né? Muito ruim. E se você não tiver outra casa, como é que você faz, né? Como é que a pessoa faria nessa situação? Né? Muito complicado, né? Então seria por conta disso aí, dessa questão aí, né? Que o texto está falando aqui para a gente das residências dos nobres, né? Que vinham de Portugal, né? Por exemplo, quando a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, o vice-rei do Brasil, Conde dos Arcos, né? Reservou seu palácio para a moradia da família real, sede do governo. Mas Dom João preferiu ter como domicílio a Quinta da Boa Vista, oferecido pelo negociante português de escravizados Elias Antônio Lopes, em troca de inúmeros benefícios. Muitos dos demais nobres requisitaram outras residências para o príncipe regente e foram atendidos. Era um privilégio da nobreza de Portugal tomar posse de moradias, mesmo que os proprietários habitassem. Na verdade, havia um sistema chamado de aposentadoria, que consistia em dar alojamento, aposento, a quem estivesse a serviço do rei ou acompanhasse em alguma viagem. Era o caso dos funcionários reais e dos nobres que chegaram ao Rio e que solicitavam uma moradia ao príncipe regente. Pessoas que chegavam de Portugal, né, e acompanhavam D. João a sua chegada aqui na América Portuguesa, né? Então era de difícil realização, né? Muito complicado, né?